Hoje estamos recebendo o vereador Fauaz Tarra, um jovem da política jundiaiense que tem chegado aí com bastante força, tem sido um expoente nesse trabalho, nessa dinâmica toda. Você é tão jovem e no primeiro mandato chegou à presidência da Câmara. Quais são os seus desafios? Primeiro, José, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui bater um papo com vocês e cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Esse é um deles, né? Encarar a presidência realmente é um desafio muito grande. Primeiro mandato, muita coisa nova, mas eu tenho muita convicção do meu trabalho, do que eu proponho, do que eu luto. E como eu falo, a gente não sabe tudo, mas a gente sempre coloca o cargo à disposição das pessoas, das entidades, para que a gente possa fazer o debate, como foi a questão do suicídio. Então, não é uma luta minha antiga, mas que ao longo do tempo a gente foi aprendendo e a gente coloca à disposição. Então, a presidência realmente é um desafio grande, é uma relação com o executivo, relação com os outros vereadores, a questão da própria Câmara Municipal, seja da parte administrativa, legislativa, jurídica, parte financeira. Nós encaramos alguns desafios grandes na Câmara, que foram, por exemplo, as reformas que nós vamos ter que fazer no prédio anexo. Entra a acessibilidade? Com certeza. Tivemos recentemente a visita do Conselho Municipal, da pessoa com deficiência, tratamos o assunto da acessibilidade. O prédio antigo nunca teve uma pintura homogênea no prédio, então nós temos que encarar esses desafios que realmente são decisões às vezes impopulares, difíceis de serem tomadas, mas eu estou à frente de um poder hoje, que é o poder legislativo. Eu tenho que ter responsabilidade com os funcionários, com os vereadores, com as pessoas que frequentam ali, seja o prédio, seja dirigindo ali os veículos, enfim. Então nós temos uma série de responsabilidade, então são desafios grandes, mas que eu não tenho medo de enfrentar. Eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, porque eu sempre tento ser o mais transparente possível, Eusébio. A sua equipe pessoal, não a da Câmara, é minúscula. Pessoal simpático, mas é pequena, né? É bem reduzida. No entanto, o seu gabinete tem ficado aberto e você tem estado em várias atividades fora da Câmara que acontecem na cidade. Você vai ter fôlego para tocar o mandato todo? Esse é um grande desafio que você tocou, Zé, porque a presidência em si ela consome. A demanda ali do dia a dia é muito grande, seja da parte burocrática, seja das partes políticas, então é uma demanda muito grande. Mas realmente eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda demais e eu estou me organizando cada dia mais para poder ficar mais na rua, ouvir as pessoas, estar nos bairros, ouvir as demandas. Então, isso também é o papel fundamental do vereador. Então eu tenho certeza que eu terei gás sim, eu tenho uma equipe muito organizada e a gente vem se organizando cada dia mais, justamente para isso. Para não chegar no final sem gás, cansado, pelo contrário, cada dia mais a gente tem mais vontade, mais desejo, mais gás para poder tocar o mandato. Mas você é muito jovem, né? Um político de primeiro mandato, que já chegou aí eu sei, a complicação que é para se assumir uma presidência. São 19 vereadores, uma equipe de funcionários que dá sustentação. O que nós podemos esperar de futuro, ou como que você está vendo isso? Você ainda tem muito caminho pela frente, né? Deve estar já montando uma projeção. Se Deus quiser, eu não vou aqui, né, ficar escondendo as coisas. Eu gosto de ser sempre muito transparente, gosto do que eu faço, me encontrei aqui na vida pública, me sinto muito bem aqui representando as causas da sociedade. Como eu disse, a cadeira não é minha, é do povo, então a gente deixa aberto. Então eu gostaria sim de continuar a vida pública, é um desejo, mas depende muito das pessoas, né? Então a gente não consegue mensurar até quanto a gente está agradando ou não, enfim, mas se a população aí tiver acreditando no nosso trabalho, aceitando as nossas lutas, eu gostaria sim, quem sabe, de continuar aí, tentar, quem sabe, uma reeleição, quem sabe pensar até nas questões federais, estaduais, enfim, nós ficamos sem representantes no nosso município, uma pena, né? Então isso faz muita falta. A própria questão da estaçãozinha, que nós falaremos em breve, ficamos sem ninguém aí para lutar por nós, como em termos de deputado estadual, deputado federal. Então ficou uma lacuna na cidade. Então eu me coloco sempre à disposição das pessoas, do povo, para poder aí, quem sabe, lutar por questões maiores no futuro. Um dos projetos atuais, uma coisa até muito mais institucional, eu dizia que quase espiritual, né? Foi a criação da Câmara Viva. A primeira atividade, o primeiro módulo da Câmara Viva foi um sucesso, com a Câmara repleta, né? Tinha pessoas em pé, né? E com palestras bem bacanas ligadas ao envelhecimento.
te surpreendeu? Me surpreendeu, sim. Vou te falar por quê, né? A todos que estão acompanhando. Porque a Câmara Municipal, infelizmente, é pouco frequentada na sessão. A sessão passou de dia para noite justamente para que as pessoas pudessem acompanhar e a gente vê um esvaziamento da Câmara Municipal, isso público, né? As pessoas fisicamente participando. A gente sabe que tem a televisão passa, a internet passa, mas a gente sabe que a audiência muitas vezes não é tanta, porque as questões políticas, até por causa dos assuntos nacionais, as pessoas foram tendo um pouco de nojo, asco da política, mas acho que a gente deveria inverter. Então, por isso que nós criamos o Câmara Viva. Então, eu, Ligabol, Rogério, a mesa diretora, em conjunto com todos os vereadores, e quando eu trouxe para a administração, os nossos diretores acataram, assumiram essa responsabilidade na hora, porque entenderam o objetivo, que é exatamente esse, trazer o público para dentro da Câmara e tratar assuntos pertinentes. Então esse era o foco do Câmara Viva, é o foco. Nós queremos fazer 3, 4 debates anuais com assuntos pertinentes e o envelhecimento foi o primeiro tema, não foi à toa, é um assunto que ele é latente na sociedade, as pessoas falam pouco, né? E nós tivemos essa parceria com o Selme, com o Celete aqui, foi um sucesso, Eusébio, trouxemos bons palestrantes e o público aderiu imediatamente, porque é um assunto que nós temos que tratar. E não só para as pessoas mais velhas, mas falar também para os jovens e até para as crianças. E eu me senti surpreendido, sim, a Câmara estava lotada, pessoas em pé, e principalmente o que mais chamou minha atenção foi o compromisso, o comprometimento do público que ali estava. Ficaram até o fim, se comportaram, né? Ficaram sentados, ouvindo atentamente, participaram. Isso para nós que somos mais jovens foi uma lição de vida e eu vou com certeza levar isso para a minha carreira, se Deus quiser, se eu tiver essa carreira pública, adiante. A partir do Câmara Viva, startou-se outros eventos, né, que nasceram no Câmara Viva. Por exemplo, no Selme houve uma palestra do Afonso, que nós reproduzimos na TV, e hoje nós estamos encerrando uma série de apresentações, né, que a equipe do Longevidade em Foco fez, extraindo da palestra. É possível continuar esse debate, Fawaz? Pouco tempo você me perguntou dos desafios, né? E realmente esse é um desafio grande. A gente continuar o assunto, manter ele sempre vivo, sempre na pauta, e realmente nós estamos discutindo bastante isso. Então, nós estamos nos inserindo nas questões do Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, conversando com especialistas, ouvindo aquele público que estava presente, a gente vem ouvindo bastante o que eles traziam de demanda, então a gente tem mantido contato com todos que ali estiveram presentes e queriam manter esse contato. O nosso gabinete está aberto, a Câmara está aberta, então é um desafio, mas nós iremos sim, com a ajuda do Eusébio, com a ajuda do Selme, do Celete, a gente vai continuar aí discutindo as questões do envelhecimento. Como eu disse agora há pouco, eu não sou especialista em todos os assuntos, eu sou educador físico, mas a gente fala, o cargo que eu ocupo hoje é do povo, é das pessoas. Então, a gente precisa da ajuda das pessoas. Então, participe conosco, aquelas pessoas que são especialistas, que têm demandas, têm ideias, projetos de lei. Então, a gente quer usar aí o mandato, a Câmara, enfim, para que a gente possa discutir e levar aí cada vez mais o assunto do envelhecimento. Então, nós teremos novidades em breve em relação a isso. Linkando essa questão do envelhecimento, Fawaz, o envelhecimento das pessoas, ele ultrapassa essa situação, né? Nós temos a questão do patrimônio histórico. Em Jundiaí nós temos a estaçãozinha ferroviária. Antes da estaçãozinha nós temos inclusive a Casa Rosa, né? E vai lá para algumas fazendas, essas coisas todas. Mas a nossa ação é muito maior em cima da estaçãozinha, né? Há um link entre o envelhecimento das pessoas e esse patrimônio histórico, né, que a gente chama aqui de memória social. Como que você vê isso? Eu vejo com muita responsabilidade. Nós temos responsabilidade com isso, até agora à frente da Câmara, né? A gente tem que falar sobre esse assunto. Penso pelo meu filho, Eusébio. Meu filho tem 2 anos, por exemplo. O que ele vai saber da estaçãozinha? Se amanhã depois acabar de vez, que se Deus quiser não vai acontecer, vocês têm feito um trabalho brilhante de preservação, eu venho participando também em relação a essa preservação, enfim, tentando colaborar ao mínimo, que o trabalho que vocês fazem é muito bonito, é louvável, e nós temos que valorizar isso e ajudar no que tiver no nosso alcance. Então eu vejo com muita responsabilidade, nós temos que preservar essa memória, seja da estaçãozinha, seja da Casa Rosa, seja de qualquer patrimônio público, histórico,
A gente fala muito do bem material, mas também tem as questões do bem imaterial, que muitas vezes já não estão mais aí. Eu converso bastante com o William Paixão, que é o diretor, e ele vem e dá uma aula para a gente também sobre as questões imateriais. Então nós temos que valorizar, lutar para que possa ser preservado. A estaçãozinha está aí. Infelizmente já teve recentemente um incêndio que foi repercutido nacionalmente. Então nós temos obrigação de manter esse patrimônio para preservar aquelas pessoas que viveram tudo isso. A gente vê hoje pessoas ainda falando, poxa, vivi, lembro. Você mesmo foi ferroviário, conhece bem. E aquelas pessoas que não conhecem, não sabem, enfim, eu falo por mim, muitas vezes a gente não tem aquele conhecimento todo em relação a tudo que foi o marco da ferrovia na nossa cidade, e foi um marco nacional, se não mundial, então nós temos a obrigação de preservar e manter esse patrimônio. A memória social, ela é um conjunto de coisas muito complexa que inclui a chamada memória de cada um de nós, das pessoas, e a memória da sociedade como um todo. Por exemplo, o aprendizado que você pode ter com um veterano, digamos assim, uma pessoa mais idosa, em um lugar que tem uma história, é uma emoção dupla. Por quê? Porque você está valorizando muito a vida da outra pessoa, que tem coisas a contar e detalhes a contar, e você está ao mesmo tempo valorizando o lugar. O lugar é as suas referências, o seu meio ambiente, a sua história. A estaçãozinha, por exemplo, ela é um lugar de memória. Por quê? Porque passaram milhares de pessoas por ali, passou muitas histórias e uma boa parte delas ainda lembra disso e tá presente na cidade podendo contar isso. Então você tem uma riqueza, que é uma riqueza não no sentido material, menos ainda porque foi incendiada, mas é uma riqueza social, no sentido de ser da comunidade. São dois incêndios que marcaram 2018 que deviam fazer pensar muito. O Museu Nacional no Rio, que por falta de manutenção preventiva, ele se perdeu muitos documentos sobre o Império, sobre os povos antigos do Brasil, arqueologia, antropologia, muita coisa da ciência brasileira se perdeu ali. A estaçãozinha, pouca diferença de época, queimou também uma referência ferroviária da memória ferroviária de Jundiaí, que foi um dos centros ferroviários do estado de São Paulo. Então você vê duas coisas que deveriam alertar muito a importância de cuidar do patrimônio, seja ele científico, popular, social, ferroviário, histórico, enfim, o patrimônio, a memória de um país, né? E esse ano ainda tivemos o incêndio em Notre Dame, na França, que já mobilizou muita gente, que mostra como é importante um símbolo mobilizar e juntar as pessoas. Eu estava vendo, né, que realmente transcende a ferrovia, mas nós temos muita parte documental na cidade também, né? Realmente, mais uma vez falando dos desafios, né? Recentemente nós tivemos o incêndio do Museu Nacional, né? Fora aqui a estaçãozinha. Muita coisa se perdeu, muito documento, e as pessoas veem, puxa vida, não foi, aquela pessoa não preservou, aquela pessoa não cuidou, mas a preservação tem um custo, não é algo barato. Não vou falar que é caro, porque é barato para você preservar a memória, mas para algumas pessoas é caro, mas quando pega fogo lembra, puxa, ninguém valorizou. Então vamos puxar agora para Jundiaí. Temos documentos históricos ali no Complexo FEPASA, da Câmara Municipal, por exemplo, de documentos dizendo se os vereadores discutindo se o Pelourinho seria ou não reformado, por exemplo. Olha que documento histórico, na época da escravidão. Isso é um documento, está ali, precisa ser preservado. Então é um desafio a gente conseguir restaurar esse documento, preservar. Nós temos que investir, mas é aquela história. Tenho certeza que amanhã Câmara Municipal anuncia programa de revitalização, restauração de documentos históricos. Muitas pessoas vão atacar, mas se daqui 20 anos a gente perder esses documentos, como já aconteceu de perder alguns lá ao longo do tempo, aí vão acusar a gente. Então a gente fica naquele dilema. Por isso que eu falo, você tem que assumir a responsabilidade. Como eu estamos reformando o prédio anexo, também nós temos compromisso e obrigação em relação aos documentos históricos que nós temos ali. A citação a documentos sobre a reforma do Pelourinho
É muito importante, porque mostra que, lembra que a Câmara Municipal é parte de uma história que vem desde a origem de Jundiaí. 1655-56, quando Jundiaí foi elevado à vila, há quase 400 anos, foi criada a primeira Câmara. Então a Câmara é muito mais antiga do que prefeitura, do que fórum, do que outras coisas. Mas, enfim, não quer dizer que não evoluiu no tempo do colonial para o imperial, para o republicano, para ser cada vez mais democrática. Mas a importância da Câmara nessa história é muito importante. Por exemplo, o Pelourinho, a maior parte dos jundiaenses não sabe que o Pelourinho, por exemplo, era onde está a Praça Rui Barbosa. Era o Largo do Pelourinho, onde começou uma parte da cidade entre ali e a Rua São Bento. Então você tem essa importância fundamental e esses documentos são muito importantes porque eles contam a história, é a memória da cidade institucional, de uma boa parte da cidade que está ali. A ação do desenvolvimento de Jundiaí tem exigido vários vetores, né? Um deles é o turismo. Eu sei que você teve uma participação bem bacana na criação das rotas. Conte isso pra gente. Também foi outro presente que nós fomos aí condecorados, né, no mandato, foi em tornar lei as rotas, né, aqui da cidade, valorizar o turismo em Jundiaí. E nós sabemos, né, a Marcela Moura, que era diretora, ela trouxe dados muito importantes de quanto, e a gente não imagina, do quanto que a cidade recebe de turista, seja um turismo empresarial, seja um turismo de visitar aí as nossas adegas, as plantações, o patrimônio histórico. Então foi uma maneira de garantir isso em lei, que essas rotas possam virar aí uma política de Estado e não uma política de governo, entra um, sai outro, um institui a rota, outro tira a rota, Não, agora virou lei, a não ser que alguém revogue essa lei, que eu acho que nunca mais vai acontecer isso, se Deus quiser. Mas essas rotas estão garantidas justamente para valorizar o produtor rural, valorizar o patrimônio histórico, enfim. Então o mínimo que a gente poderia fazer é que essas pessoas tenham a garantia que eles poderão no futuro continuar aí explorando, mas quando eu falo explorando, não só o lado financeiro, mas garantindo todo esse valor histórico, esse valor social para a nossa sociedade. Dentro das rotas, eu vou ficar aqui, né? Só vou listar mais um dos seus trabalhos, né? Dentro das rotas estão as festas. Nas festas estão os rojões, ou estavam os rojões. Como é essa situação dos rojões? Bem lembrado, essa é uma luta que a gente vem tendo sim, de fato, desde o começo do mandato, que é proibir o rojão com estampido na cidade. Que é uma luta que começou talvez pequena para alguns no ano de 2017, né? Pouco se falava na cidade de Jundiaí. Então, somos em 4 vereadores. Eu, Paulo Sérgio Martins, Leandro Palmarini e o vereador Rafael Antonucci, parceiro de bancada do PSDB. Então, nós 4 estamos aí encabeçando esse movimento na Câmara Municipal de proibir o rojão na cidade. Por quê? Pessoas com autismo sofrem demais, pessoas com deficiência sofrem demais, outras deficiências, idoso sofre, pessoa com um aparelho no ouvido sofre, animais silvestres, animais domésticos. Nós conseguimos recentemente proibir na Serra do Japi, aí tiveram, enfim, alguns vereadores colocaram uma emenda e restringir ainda mais o trecho. A ideia era que toda a serra, todo o perímetro da serra fosse proibido, mas eles acabaram colocando só um trecho, um pedaço, porém, já foi uma conquista de proibir o rojão na cidade. Então a gente incentiva que se alguém quiser soltar rojão, que solte aquele sem estampido, que não agrida aí toda essa gama aí, todo esse nicho que eu exemplifiquei agora. Então é uma luta, o país inteiro vem discutindo, o país inteiro vem proibindo, a cidade de São Paulo, né, através do prefeito Bruno Covas, já proibiu, Santos já proibiu, grandes cidades. Santos, por exemplo, é uma cidade festeira, que tem a praia, todo final do ano a orla ali coloca o rojão, enfim, e foi proibido. Eu acho que realmente é uma coisa que precisa, não sei nem se debater muito, né? Porque causa mais malefícios do que benefícios, né? Perfeito. Eu que lido tanto com essa questão do envelhecimento e a interferência na qualidade de vida do idoso é muito forte, né? Eu acho que foi um tiro certo que você vem dando, né? Em estar à frente desse trabalho. José, como eu falo, né? O projeto foi rejeitado em 2017, infelizmente. Nós não paramos de discutir, então a gente vem conscientizando as pessoas. Então por isso que eu falo, nem tudo é lei. Não passou por lei? Vamos passar pela conscientização. Então por isso que eu agradeço até o espaço para que as pessoas que estão aí acompanhando, muitas vezes não param para pensar. Então às vezes tem um preconceito, o vereador não faz nada, olha como que ele está preocupado.
Então não é uma brincadeirinha, a gente não está aqui fazendo um agrado para um ou para outro, ou tirando da minha cabeça, das nossas cabeças. Não, isso é um problema social, é um problema de saúde pública, que as pessoas vêm tendo muito problema aí mental, de saúde mental, enfim, aquelas pessoas com deficiência sofrem, o animal silvestre, para quem não sabe, procura depois, até no Google aí, no YouTube, malefício dos fogos com estampido para animais silvestres, animais domésticos. Quanto a gente não vê na rede social, o cachorro que tenta fugir e se estoura todo no vidro, ou tenta cavar e come toda aquela sua unha, sangue, enfim. Fora o pássaro que tem aquelas debandadas tremendas, animais que vão para as rodovias. Então, como você disse, o malefício é muito maior. Eu não vejo benefício algum, é um gasto de dinheiro por uma coisa que não tem prazer algum. Então a gente vem conscientizando, as pessoas vêm aí entendendo. Muitas vezes as pessoas até não dá aquela abraçada na causa, mas pelo menos já não solta. Então já é um bom caminho, a conscientização. Então se não passar por lei, nós vamos passar, se Deus quiser, cada vez mais pela conscientização das pessoas. Eu gostaria de dizer que nós estamos gravando com esse fundo amarelo, porque é a nossa contribuição para essa questão do suicídio. O suicídio é uma situação, um problema, uma questão social do mundo inteiro, né? O Japão tem 25 mil suicídios por ano, o que significa mais de 70 por dia, né? Nos países aqui sul-americanos chega a 18 suicídios por dia. É um número muito grande, e não só pela questão das pessoas estarem tirando sua vida, mas por que elas estão tirando a sua vida, né? Esse entendimento, essa questão de compreender isso e criar mecanismos é uma coisa muito forte, né? E Jundiaí tem um trabalho voltado para essa questão do suicídio muito eficaz através do CVV. E o FAUAS tem uma participação, né, muito intensa em buscar mecanismo que permita ao CVV ter um bom trabalho, né? Tanto na relação com a Câmara Municipal, articulando junto ao Executivo da cidade. E aí nós vamos conversar um pouquinho, FAUAS, sobre essa questão do amarelo, da representação do amarelo e o papel da Câmara Municipal nessa contribuição ao CVV e diretamente ligado a essa questão do suicídio. Você tem uma participação muito ativa, né, junto a Bernadette, sim, esse pessoal lutador, né? Realmente eu fui condecorado com o projeto do Dia de Prevenção ao Suicídio, que foi uma marca aqui na cidade, um marco, na verdade, né? As pessoas tinham receio de falar do assunto, preconceitos muitas vezes, a imprensa também não divulga, tem toda uma questão legal em cima disso, porém nós estamos entendendo cada vez mais que nós temos que falar sobre o suicídio. Para quê? Justamente para a gente prevenir e ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Então eu fui presenteado através do CVV, na verdade um amigo meu, o Ari Ferrari, me trouxe um folhetinho com a propaganda do CVV, vamos dizer assim, com os macaquinhos e tal. Aí eu fui inteirar mais o assunto, me aproximei da Bernadette, de todo o pessoal do CVV, e ali nós chegamos à conclusão que deveria ter sido criado aqui na cidade o Dia de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então nós fizemos o projeto de lei, foi aprovado, foi amplamente discutido na Câmara e realmente foi um marco. A partir daí, a Prefeitura vem fazendo cada vez mais eventos, no Politeama 2 anos consecutivos lotado, tratando do assunto. Tem mais de 1.200 pessoas nos eventos do Politeama, né? Exatamente. É um mecanismo de disseminação, né? Com certeza. Hoje as pessoas agora encaram de maneira diferente, elas vêm se apoiando umas nas outras. O CVV tem um trabalho fantástico de escuta, então se aquela pessoa tiver algum problema, tiver alguma dificuldade, liga no CVV, entra no site e aí eles podem procurar ajuda e, enfim, serão amparados. E o trabalho do CVV é muito sério e para você ser voluntário também tem tudo um filtro, que não é fácil, você tem que estar preparado para encarar essa situação toda. A Guarda Municipal aqui de Jundiaí incluiu nos treinamentos trabalhos com a CVV. Eu sei que você teve uma participação nessa articulação bem interessante, né, Paulo? Com certeza. Agora o CVV ainda mais criou uma projeção na cidade, então não só o poder público, mas o
poder público vem colocando na pauta as questões de suicídio, seja na prefeitura, na guarda municipal, aqueles grupos que mais trabalham com assuntos pesados, como a guarda. Inclusive, na terça-feira agora, nós homenageamos o Cristiano, que foi um guarda municipal, que ele salvou a vida de uma pessoa que tinha se atirado numa represa, e ele, de uma maneira de bravura, de muita coragem, ele se jogou atrás, salvou a vida da pessoa. Então, realmente, as pessoas cada vez mais precisam estar preparadas, que elas vão enfrentar muito desemprego no país, muitos problemas familiares, família mesmo sendo rompida. Então, as pessoas não estão preparadas para encarar todo esse desemprego, todas as questões pesadas que a sociedade vem enfrentando. Então, o CVV hoje entrou de uma maneira muito forte na sociedade, seja no poder público, mas também no privado. As empresas vêm contratando, vêm chamando para poder discutir os assuntos do suicídio na sociedade como um todo. Bom, está aí a nossa contribuição para essa questão do suicídio. Eu acho que precisamos disseminar, precisamos entender e principalmente precisamos colocar mais amor nas famílias. Esse bate-papo com o Fawaz se estenderia pelo dia inteiro, né? Bastante coisa pra falar. Apesar de toda a juventude e a luta que tem como um político aí que vem ganhando muito espaço e muita projeção na cidade, é uma pessoa muito disponível e que, como ele mesmo diz, não sabe tudo, mas vai atrás de tudo, né? É uma satisfação. E para a gente encerrar, Fawaz, brilhante as falas do Afonso, né? Brilhante. Eu sou suspeito, fui aluno do Afonso aqui na ESEF, eu consegui pegar o finzinho dele aqui na faculdade, então ele tem uma visão de mundo muito grande. Ele é livre docente na área de psicologia do esporte. Enfim, ele trata das questões com muita humanidade. Então, ele tem uma vivência internacional também, morou em Portugal, tem vivência na Alemanha, enfim, já passou por diversos países. E ele consegue trazer toda essa experiência dele de maneira até didática, gostosa de ouvir, até de uma certa maneira de brincar aí. Mas ele traz para a nossa realidade, ele fala das questões do envelhecimento. Apesar que o Afonso pode falar de tudo, né? Qualquer questão que você jogar na mão dele, ele vai saber falar e trazer para as questões aqui reais do nosso dia a dia. Então, eu sou muito suspeito e fico feliz em ver o Afonso voltando aqui às origens, voltando para a nossa cidade e podendo colaborar conosco. Bom, para a gente encerrar esse trabalho que o Longevidade em Foco fez com o projeto Câmara Viva, em sua primeira edição, buscando a questão do envelhecimento, do patrimônio histórico, está aí a nossa homenagem. Eu também gosto muito do Afonso, ao Afonso, a disponibilidade que o Afonso colocou, Fawaz, e principalmente uma coisa me chamou muita atenção, a fala dele quando ele diz: precisamos estar juntos, sabe? Seja legislativo, executivo, judiciário, privado, quem for, todos nós precisamos estar juntos e aí sim, talvez nós diminuímos o começo dessa nossa fala, que é as questões do suicídio. Perfeito. Né? Perfeito. Então essa construção de amor, de camaradagem, e o Afonso trabalhou muito isso. O Douglas também trabalhou, quando ele linkou o envelhecimento com... Temos que nos ajudar. Com o patrimônio histórico, né? Mas a fala do Afonso, eu sei quanto você gosta dele, eu também, né? Então, Afonso, vem para cá. Nós temos aqui um jovem vereador, um jovem político na cidade. A política está precisando passar por uma reformulação, por um novo modelo, por nova estruturação mesmo. E o Fawaz tem se colocado muito à disposição desse novo entendimento. É uma pessoa que vai de encontro aos problemas e tenta, junto com a sua equipe, propor benefícios. Nós temos um projeto que chama Reforçar Galas, né? Eu acho que são 9 projetos embaixo. Tem um livro no Parque Ferroviário.